aí, galera? Pense, estamos aqui para isso. Numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou de paraquedas, eu sou Igor Fernandes. Eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, em qualquer profissão, em the mundo, do mundo, in the world, eu também sou um amante dos quadrinhos, um leitor voraz da nona arte. Então, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de ler quadrinhos, deixa teu like e cogita se inscrever aqui no canal, que agora eu vou entrar numa onda, uma tsunami de vídeos mostrando a minha coleção. Só que eu vou fazer o quê? Eu fiz, no primeiro ano do canal, eu fiz uma série de vídeos que eu chamei de coleção de... Aí era a coleção de quadrinhos do Homem-Aranha, do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, enfim. E aí, assim, já se passou, eu tô chegando já perto do 5º ano do canal, e assim, sem querer comemorar exatamente por conta disso, eu acho que tá na hora de fazer um remake desses vídeos, porque o tempo passou e eu sofri calado, enquanto na área do meu pensamento. Então, vamos lá mostrar essa coleção atualizada do vídeo Minha Coleção de Quadrinhos do Homem-Aranha 2026. Muita coisa mudou de lá pra cá, do primeiro vídeo. Não abri mão de muita coisa, acho que eu não abri mão de nada. Assim, acho que eu fui ali vendo, mantendo as coisas a partir do que eu podia manter, né? E o que você sentir falta de uma coleção, né, de Homem-Aranha, saiba que esse vídeo não é uma coleção completa do ponto de vista, né, do completismo, né? Mas do ponto de vista de mostrar tudo que eu tenho do Homem-Aranha na minha coleção. Tá certo? Então, se você sentiu falta de alguma coisa, é porque eu ainda não consegui, ou porque eu não me interessei, ou porque eu não achei, de alguma forma eu vou comentando no decorrer do que eu vou mostrar a coleção. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera e vou mostrar a coleção por etapas cronológicas. Aí eu vou falando, aí pronto, o resto dos detalhes eu vou falando no decorrer do vídeo, tá bom? Então, simbora aviões, né? Pense, meus amigos, não terminou não, agora que vai começar. Pois vamos lá, vamos começar aqui com essa primeira etapa, né? Vão ser várias etapas, a coleção atualizada está bem variada de materiais, né? Porque eu sou um mestre do Frankenstein, né? Vou começar aqui com os bonequinhos, esses bonequinhos eu consegui eles. Eles são no estilo Homem-Aranha Andrew Garfield, mas aí depois, eventualmente, eu fui vendo que eu podia conseguir outras coisas, né? Mas eles satisfazem. Esse aqui é um marcador de livro da editora ó, da Comic Shop Reboot Comics, e é muito útil para ler esses materiais. Mas aqui vamos usar os materiais, né? Aqui vai ter um negócio que é o seguinte, né? Eu vou priorizar mais a parte cronológica, canônica, mas vai ter os materiais que são também complementares. Normalmente, talvez eu pense a fazer eles do ponto de vista mais de botar esses materiais pro final, mas de vez em quando eu faço uma exceção e vamos ver como é que vai ser essa toada. Aí aqui vamos lá, né, as edições definitivas, né, que eu já fiz, já tem uma playlist só de análises das fases do Homem-Aranha, né? Primeira fase, Steve Ditko e Stan Lee, em 2 edições. E a maior das fases, a desse iniciozinho dos anos 60, com o John Romita Sr., né? Que vai dar 3 até a número 7. Ainda pega um pouquinho ali, número 8, porque ele também auxilia, né? O Rosandro, o Len Wein e o Gil Kane nessa empreitada. Aí aqui tem um buraco na coleção que é o seguinte, eu não tenho a número 6 das definitivas, como vocês podem ver, né? Deixa eu fazer aqui um salto maior para vocês poderem ver. Como eu não tenho a número 6, eu preenchi, pelo menos para poder ler, com esses formatinhos da Teia do Aranha e do Homem-Aranha, que é do que eu então julgo ser as partes mais importantes para a leitura, que é a morte do Capitão Stacy, essa batalha com o Duende Verde, quando o Norman Osborn recupera a memória pela primeira vez, e o surgimento do Morbius e do efeito colateral do Homem-Aranha de 6 braços. Aí aqui também a segunda tentativa do Homem-Aranha se tornar um Vingador, que, assim, né, são várias tentativas, né? Aí vai, né, se estendendo com fase Rosandro e Gil Kane, com roteiros do Gary Conway, a morte da Gwen Stacy,
né? Você vai vendo ali o surgimento da revista The Espetacular Spider-Man Peter Parker, né? O avanço da primeira saga do clone e tá aqui, né? Peter Parker The Espetacular Spider-Man. Eu tava avançando nessa coleção das definitivas e fui até a número 14. Mas eu desisti e resolvi ficar só da 1 até a 11 mesmo. Aí quando eu quando eu conseguir a número 6 da definitiva, né? Não sei se ainda continuo com esses formatinhos, porque enfim, eu adoro os formatinhos. E aí, como material complementar aqui, essas edições das tiras do Homem-Aranha, que eu só peguei essas duas primeiras, porque é a fase do John Romita Sr. Assim que ele saiu dessa versão canônica, né, das revistas mensais, ele foi o primeiro artista das tirinhas. Então ele ficou, né, de 1977 a 1981. Ou seja, ficou bastante tempo, né? Então ali é mais ou menos o que você possa chamar fase Romita Sênior. Mas ainda tem mais coisa. Inclusive no vídeo que eu falo sobre a fase do John Romita Sênior, eu falo sobre isso com mais detalhes, tá? Então vamos para a próxima etapa da coleção Homem-Aranha. Então vamos lá para a segunda etapa da minha coleção, que ela vai agora avançando, né? Assim, a gente... Agora sim, eu tenho uma lacuna bem significativa, que é o seguinte. Fase... As definitivas do Homem-Aranha atualmente, no que eu estou gravando esse vídeo, elas estão encostando na primeira saga do Homem-Aranha, que é fase Roger Stern, com o Duende Macabro, etc e tal. Eu ainda não tenho esse material, né? Então, assim, eu venho aqui para a publicação de Guerras Secretas nas revistas A Teia do Aranha, pela Abril. Aí vou fase do Uniforme Negro com as duas primeiras da saga do Homem-Aranha, que eu ainda pretendo continuar, lógico, né, dessa fase do Uniforme Negro, embora ela seja bem ruinzinha na sua maior parte, né, talvez eu vá só mesmo nas partes mais importantes, ao invés de fazer a coleção todinha. Eu também tenho esse costume, às vezes eu não preciso de tudo completo, às vezes eu quero só aquilo que é mais importante, que tenha qualidade. Aí venho pro casamento, lógico, o casamento ele já avança para além da fase do Roger Stern e entra na fase com o David Michelini nos roteiros, trazendo John Romita Jr., trazendo Paul Ryan, trazendo de volta Jenny Conway. E nessa publicação você vai ter a edição inédita, uma edição inédita publicada aqui no Brasil, sobre essa relação Peter Parker e MJ. Aí você vai aqui, a morte de Jean DeWolf e, né, a última caçada de Kraven, as pessoas costumam botar ou uma antes da outra, ou uma depois da outra. Não importa, elas foram publicadas praticamente ao mesmo tempo e no mesmo período. Um curto espaço de tempo entre uma e outra, nas revistas da Teia do Homem-Aranha. O que vai dar um salto de qualidade mesmo nas histórias do Homem-Aranha é a fase David Michelini com Todd McFarlane. E aí aqui eu apresento a vocês meu primeiro ônibus, e que traz, assim, acho que à tona, né, a reflexão de que quando você escolhe o seu primeiro ônibus de todos, é quando você define do que você realmente é fã. Pelo menos assim, faz com que você pese na consciência, né? Rapaz, se vai que eu vou gastar muita grana, tem que ser com aquilo que eu gosto muito, que eu tenho muito prazer de ter. E aí, lógico que tinha que ser Homem-Aranha, né? Meu primeiro ônibus. Foi até um alto presente de aniversário. Tem uma história curiosa desse ônibus que eu conto em um outro vídeo aqui no canal. Pois muito bem, aí avanço, fase Todd McFarlane nas revistas Homem-Aranha, que foram publicadas de diversas formas aqui no Brasil. E também tem um ônibus, mas eu tenho tudo aqui completinho, desse formato meu Frankenstein, né? Inclusive aqui nesse segundo ônibus do Homem-Aranha, que é da fase do Eric Larsen, que assume logo após ao Todd McFarlane, né? Diga-se de passagem que esse segundo busão é muito bom, mas ainda não supera o primeiro. Aí aqui é o seguinte, fase Salbucema, né? Panini tá devendo a gente essa fase ser republicada de alguma forma. Ainda mais porque ele faleceu recentemente, merecia uma homenagem aqui no Brasil de respeito, né, Panini? Então, aqui você vai ter momentos muito importantes, a quase morte do Abutre, você vai ter Homem-Aranha contra os Vingadores, né? Nem sempre ele quer ser Vingador, né, meu povo? Às vezes ele também quer ir contra eles mesmos. E a grande história
que marca, né, a grande batalha do Duende Verde Harry Osborn, quando ele finalmente, o Harry, se torna definitivamente o Duende Verde. Ah, mas Igor, mas ele também se tornou o Duende Verde lá naquela fase do John Romita, Rosando, Jenny Conway. Mas aqui, meu amigo, ele tá mais sanguinário, meu amigo. Que aquele manipula o psicológico do Peter de uma forma que aí ela vai eclodir aqui nessa antologia, que é um material complementar, mas que tem a edição mais terrível de todas, que é essa daqui, meu povo. Que é a edição da morte do Duende Verde Harry Osborn. Aí, meus amigos, aqui é barril dobrado. Que aqui a rivalidade entre os dois se torna cada vez mais contundente e chega no seu ápice com a morte do mesmo, que por sua vez tem que tomar ali a atitude que vai definir quem ele realmente é em seu âmago, né? Peraí que isso aqui já estou avançando o tempo, né? Que aí você vai ver o Harry Osborn também, antes da morte, tomar a decisão de salvar o Peter de uma explosão e aí, por sua vez, falecendo. Então, Panini, papai, mamãe, titia, Panini, salva aí, cara, publica essa fase sensacional do Salbucema, macho. Eu, inclusive, aqui, ó, o primeiro quadrinho que eu li na minha vida de Homem-Aranha foi na fase do Salbucema. Então, vai, Panini, cuida, né? Então, vamos avançar agora, nessa cronologia agora, com o início da fase do Mark Bagley. Vamos lá, avançando, fase Mark Bagley. Inclusive, até boto aqui o meu figure, né? Meu primeiro action figure. Como se não bastasse, né? Meu primeiro Omnibus foi do Homem-Aranha, meu primeiro figure também foi do Homem-Aranha. Que aí, assim, ele é um Mafex, não, ele é um bootleg da Mafex, do Homem-Aranha, Todd McFarlane, mas que também é muito mais Mark Bagley do que Todd McFarlane, né? Assim, diga-se de passagem, né? Esse aqui, inclusive, até eu fiz um vídeo completo mostrando todas as atribuições e acessórios que vêm junto, né? Inclusive, são duas máscaras. Aí a outra que tem mais... Deveria ser mais estilo Todd McFarlane, mas é mais estilo Mark Bagley do que nunca. Então, assista esse vídeo que eu mostro esse bonito aqui com mais detalhes. Inclusive, é um vídeo bem completo. E aí, vamos lá, né? A fase Mark Bagley, ela tem tanto a fase cronológica como também a fase Ultimate. Eu não tenho nada do Homem-Aranha Ultimate. Eu tive, vendi, me arrependi, e aí tô na labuta de encontrar. E aí ela tem assim, ela não começa necessariamente com essa fase do Homem-Aranha Carnificina Total, mas é o ponto alto dessa fase do Mark Bagley, antes de entrar na saga do clone. Porque aí você vai ter Carnificina Total, você vai ter as consequências disso, né, com o Homem-Aranha começando a se enfraquecer psicologicamente. Aí você tem a invasão dos esmagaranhas, você tem a guerra dos subterrâneos, e aí, por fim, você tem ali essa fase mais delicada que é envolvendo os pais do Peter Parker, que reaparecem e depois são descobertos que são outra coisa, que eu não sei nem se eu digo que é edição, que é para você poder tomar o mesmo susto que eu tomei. Aí você tem assim como complementares, né? Ah, e tu não disse que ia colocar os complementares no final, mas não vai ter as exceções? Pois é. Você tem a última participação do John Romita Sr. desenhando uma história do Homem-Aranha, que, diga-se de passagem, essa edição não tem republicação, então se você encontrar ela, Homem-Aranha, Rei do Crime até a Morte, cara, é muito massa. Fiz o vídeo só dessa edição, onde eu falo melhor sobre esse momento maravilhoso que é ver John Romita desenhando tanto o Homem-Aranha como o Demolidor, que foi onde ele começou na Marvel, né? Aí você tem o Homem-Aranha participando do Quarteto Fantástico, esse Quarteto Fantástico inusitado, que é com Motoqueiro Fantasma, Incrível Hulk e Wolverine. Aqui eu coloco antes da saga do clone Homem-Aranha Anos Perdidos, porque embora essa leitura tenha sido publicada bem depois, durante a saga do clone da Abril, ela é muito interessante de você ver o que acontece com o clone nesses anos em que ele está tentando sobreviver após a chaminé. E aí vide primeira saga do clone. Aí você tem a edição, que ela ainda não é dentro da saga do clone, mas ela é onde é a primeira, né, assim, o primeiro momento em que os dois se encontram, né? Que depois ela só vai começar para valer em outro momento. Aí depois eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, venho para aqui para as duas primeiras edições da saga do clone da Panini,
que a primeira edição é maravilhosa, ela vai compilar várias pequenas aparições discretas do Peter Parker, do Ben Reilly, onde ele nem sequer aparece o rosto dele, e que você fica tentando entender que arrumação é essa, que aí elas só vão acontecer nas edições da editora Abril. Então, assim, se uma saga chegar até aí, né, digamos aí, não sei qual das duas temporadas, se seria da Uniforme Negro, enfim, não sei. Aí sim, depois disso, é que você tem realmente o início da saga do Clone. A Panini está publicando de uma forma muito bem organizada, muito mais até do que a própria editora Abril, né? Então, assim, terminou a primeira temporada em 18 edições e vai continuar agora com mais 18 edições com a fase do Ben Reilly como Homem-Aranha. Mas deixa eu mostrar minha coleção. Agora eu vou mostrar a coleção completa dos formatinhos da Abril, e a gente vai entendendo como é que essa saga do clone vai avançar pela Panini. E aí eu posso finalmente dar continuidade aqui à coleção, tá? Então vamos embora. Pronto, vamos lá. Vamos aqui para a saga do clone do Homem-Aranha, publicada pela editora Abril, né? E aí vamos entender como é que essas diferenças também. E a minha coleção, do ponto de vista da saga em si, ela está completa. Mas tem alguns especiais que eu não consegui encontrar, que também foram publicados pela editora Abril, mas que eu não consegui. Então, assim, elas estão também sendo publicadas juntas, de uma forma bem mais organizada, pela editora Panini, né? Na saga do clone do Homem-Aranha da editora Panini. Aí aqui, assim, esse aqui é um novo colecionável, né? Para caracterizar essa fase da saga do clone, que é um Lego. Não é um Lego oficial, mas é bem bacaninha esse Aranha Escarlate aqui, né? Que eu digo-se de passagem, ainda vou encontrar um mais parecido com esse bootleg aí do Homem-Aranha. Tá? Deixa eu fazer aqui um foco. Peraí. Né? Porque ele é bem pequenininho. Aqui, olha que coisa linda, né? É lindo demais. E destacar também um outro colecionável, que é um desenho do amigo Ravi Félix, que é tatuador e nerd, assim como eu e você, amante dos quadrinhos. Então eu sempre guardo esse desenho e boto ele para enfeitar alguma prateleira. Então vamos lá, né? Aí aqui é o seguinte. Na época da editora Abril, né? Vocês ignoram que esse buraco aí ficou maior do que o de costume, né? É isso mesmo. Um dia eu reformo esse quarto, que a gente vai achando ruim, me deu o dinheiro. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, ela foi publicada em duas revistas, O Homem-Aranha e A Teia do Aranha. E aí também teve os especiais publicados também, algumas nas Grandes Heróis Marvel. E aí você vai ter a primeira grande fase, que é o encontro dos dois. Você vai ter ali os primeiros confrontos do Aranha Escarlate. Você vai ter ali Mary Jane ficando grávida. Você vai ter o Kane também surgindo, que é esse primeiro grande clone. E aí, por fim, o primeiro grande arco envolvendo o Chacal, que é o retorno dos clones da Gwen Stacy. E eu digo clones mesmo, viu? E os clones do Homem-Aranha vão só aumentando. Então, assim, isso complica a vida dele. Ele é preso, acusado de um assassinato. E aí é bem característico a inspiração em Bruce Wayne, assassino e fugitivo, né? Aí, assim, tem também, inclusive, referências a Batman aqui nessa fase. Como, por exemplo, o Homem-Aranha salvando uma criança que estava vestida com a blusa do Batman. Como se fosse ali um salvamento do Thomas Wayne, da Martha Wayne e do Bruce Wayne. Isso é uma coisa que você vai ter que ler para você descobrir onde é que isso acontece. Você tem aqui o exame onde mostra que o Peter Parker, na verdade, é o clone e o Ben Reilly que é o verdadeiro. Você tem clonagem total, que é o grande primeiro arco. E aqui seria, digamos, aonde se encerra a fase da saga do clone em si, com o Chacal e tal. Então tudo que vem depois disso daqui é o que seriam os desdobramentos da saga do clone. Porque a saga do clone mesmo, ela durou 3 anos. E eu acredito que a Panini vai ser a única que vai conseguir publicar tudo mesmo. Porque a editora Abril, ela teve que também fazer os seus devidos cortes. Então você vai ver assim, o Ben Reilly assumindo o manto do Homem-Aranha, resolvendo ainda alguns desdobramentos e lacunas que ficaram abertas, enfrentando a Doutora Octopus, né? E até então a Panini tinha terminado a sua primeira temporada aqui, né? Ou melhor dizendo, seria mais ou menos aqui. Aí eu achei estranho porque a fase especial Aranha Escarlate, que revela a origem do Chacal e de como ele conseguiu
o conhecimento de fazer um clone, foi publicada antes do que é o início da segunda temporada da saga do clone da Panini. Essa segunda temporada vai começar aqui, nas teias da internet, com já o surgimento do novo Homem-Aranha com um uniforme e a chegada do Dan Hughes como desenhista. Aí você vai ter ali todo esse momento do Ben Reilly como um novo Homem-Aranha, ele com o Justiceiro em Grandes Heróis Marvel, e de fato todas as situações. O Peter Parker sai de cena, e aí tem um especial que eu não tenho, né? Que nesse especial o Homem-Aranha, o Peter Parker já tá morando longe, perdeu os poderes, ele perde os poderes e tudo mais, e aí passa por uma transformação onde ele vai recuperar esses poderes, e até então, eu digo que é isso, meu filho, calma. E até então onde ele vai ter esse momento de voltar como Peter Parker, o Homem-Aranha. E é bem confuso mesmo, meu povo. Porque aí, assim, aqui já tá caindo, né, a popularidade do Ben Reilly. Apesar de que ainda tem os seus grandes momentos. Até chegar, enfim, no fim da saga do Homem-Aranha. Onde é revelado que, no fim das contas, o Ben Reilly era, de fato, o clone do Peter Parker e não o contrário. E que tudo era um grande estratagema de Norman Osborn que volta à vida, que nunca morreu e que deixou muita gente pé da vida com essa história de ser o Norman Osborn, um grande arquitetador dessa situação toda. Mas que também, como o Homem-Aranha estava perdendo muita popularidade entre a galera mais velha, então foi uma forma de trazer essa galera de volta, né? Tem toda uma questão sobre isso. E aí assim a gente, né, chega ali também assim, é o fim, no meio dessa confusão toda, é também um fim para o Mark Bagley, é o fim para Steve Butler, muita gente que entra, sai, Bill Sienkiewicz, Sal Buscema volta, menina, assim, é uma grande confusão essa fase da saga do clone. E aí tem depois dela, tem uma fase que conclui esse momento do Homem-Aranha, que é capítulo final, onde o Peter Parker luta com o Norman Osborn e contra uma irmandade secreta, resgata a Tia May e descobre que a filha dele com a Mary Jane tinha falecido. Eu não tenho isso, tem em formatinho, mas nunca encontrei, não tem republicação, e de fato eu considero cronologicamente como o fim da história do Homem-Aranha. Mas aí você vai ter a fase seguinte com o Straczynski. Não antes também tem outros momentos, né? Tem, enfim, Ilha Aranha, mas são todas fases muito fracas que eu não tive interesse de procurar. E aí a gente vai direto agora para a fase Straczynski, anos 2000 e adiante, 2010 adiante. E simbora, né? Simbora. Vamos lá para a última etapa da minha coleção de Homem-Aranha. Aí eu mostro aqui esse colecionávelzinho, que é essa versão Aranha Escarlate Kane, que é mais ali para os anos 2000 e pouco, onde ele volta. Tem muita lacuna na minha coleção aí a partir daí, porque aí você vai ter o quê, né? Início da fase Straczynski. Aí você não tem mais Mary Jane, porque isso aí já ainda é início do final dos anos 90, início dos anos 2000, que ela desaparece como se tivesse sido morta no acidente de avião. Aí você tem toda a mudança do paradigma da origem do Homem-Aranha, dando um lado mais místico, com Ezequiel e o Totem e perdão, e outros aspectos com relação a isso. Não tem pra onde escapar, Guerra Civil, porque Homem-Aranha revela sua identidade nessa saga. Aí você tem o início da fase do Dan Slott, que foi publicada pela Panini, mas depois disso nunca mais. Isso sem contar que trechos da fase do Straczynski, como essa edição especial do 11 de setembro, que você encontra na antologia. Além também, claro, né, de edições especiais com o John Romita Jr. nessa fase do Straczynski, que eu considero muito boa, mas que não consegui encontrar completa de toda forma. E você vai também encontrar outras fases do Homem-Aranha aqui exemplificadas. Mas com certeza, a fase do Dan Slott, pelo menos esse início, com a arte do Giuseppe Camuncoli, é muito linda. Ela é mais tecnológica, sim, mas ela é muito bonita. Com as indústrias Parker, né? Ele já é agora, ele definitivamente ele já é um dono de uma empresa. E aí você tem a volta do Aranha Móvel. Enfim, tem umas bases interessantes. Você tem um novo casting de personagens que são ali
coadjuvantes. E logicamente você depois vai tendo ali em seguida, você vai tendo junto com tudo isso, né, o ressurgimento do Octopus. E é uma fase assim, essa fase com o Octopus, que ele morre, troca de corpo com o Peter, Homem-Aranha Superior, eu não gosto. Então, não conte comigo, quem tiver suas fases Homem Superior, não conte comigo, que você nem me esconder, que eu não faço nem questão. Aí vem pro prelúdio para o Aranhaverso, e o próprio Aranhaverso, que foi publicado tanto aqui, nas mensais da Panini, que só tem uma número 1, que diga-se de passagem, essa publicação das mensais é a que mais é a mais completa, para você ter tudo do Aranhaverso. E as publicações, o encadernado, tem um encadernado antes desse Marvel Essenciais, que também é mais robusto. E esse do Marvel Essenciais, que é mais fininho, mas tem ali o arco principal, também com desenhos do Giuseppe Camuncoli, que para mim é um dos melhores desenhistas da atualidade, desenhando o Homem-Aranha, né? Aí você vai ter Guerras Secretas 2015, com o Miles Morales entrando para o universo 616. Aí vamos começando a edições que não são cronológicas e especiais. Essa espetacular Homem-Aranha, Amazing Spider-Man 60 anos, que tem algumas histórias bem bacanas. Tem Neil Gaiman, tem ali um vislumbre do Homem-Aranha mais velho, que diga-se de passagem é uma historinha bem bestinha, mas muito divertidinha, do Homem-Aranha sofrendo um acidente, ficando mais velho, ele raidoso. Aí também tem outras histórias bem bacaninhas. Não é um primor, mas é algo bem... É uma... Pra quem gosta de Homem-Aranha, é uma edição especial para se ter na coleção. Aí Ultimate, que eu só tenho a número 1. Não gostei muito, gostei, entendi, mas enfim, né? Deu o que a gente queria a priori, né? Que é um Homem-Aranha pai de família, com filhos, Mary Jane, de volta, né? Mas, enfim, posso estar enganado, quem sabe? Um dia eu pego um pack disso aqui, aí releio e vejo o que é. Aí aqui, pronto, isso aqui é uma edição especial que eu tenho Cara, eu fiquei impressionado com isso aqui. Isso aqui é lindo por demais. Straczynski, Zdarsky nos roteiros, Chip Zdarsky e Mark Bagley voltando desenhando Homem-Aranha. Então isso aqui é muito lindo, muito especial. Achei fantástico, né? Ver o Homem-Aranha envelhecendo, né? Claro, tem muita inconsistência, tem muitos momentos assim que são passados de forma muito rápidas demais. Só que assim, para encaixar uma cronologia inteira numa história, não é brinquedo não, meu parceiro. Não é brinquedo. Mas assim, você vê uma conclusão para a história do Homem-Aranha. É bem legal. Eu gostei muito disso aqui. Eu recomendo por demais esse material aqui, Homem-Aranha História de Vida, para você sentir ali que você concluiu a história do Homem-Aranha. Pronto, aí aqui nós encerramos mais ou menos o que é cronológico e vamos para as edições especiais, né? Que são os crossovers Homem-Aranha e Superman, lembrando que vai ter agora novos crossovers entre esses personagens que vão ser publicados agora, né? Então estamos aí na expectativa para chegar aqui no Brasil e vai chegar logo, até o momento que eu gravo esse vídeo. Homem-Aranha e Batman, os dois primeiros crossovers. E aí vem Homem-Aranha Azul com Jeff Loeb e Tim Sale. Também acho muito, muito maravilhosa essa história. Né? Faz muitas alusões à fase de John Romita, a essa relação Homem-Aranha, Peter Parker, Mary Jane e Gwen Stacy. Enfim. Não tenho como, assim, eu não tenho o que dizer disso aqui, a não ser que é uma edição que não tem pra onde correr. Você tem que dar os seus pulos para conseguir isso aqui, porque querendo ou não, é magnífico, né? É muito nostálgico também. Mas aí vamos lá. Edições especiais que não são quadrinhos. Essa edição de 30 anos, aqui publicada pela editora Abril, que eu já fiz vídeo mostrando isso aqui, página por página, dos pôsteres e imagens que você encontra tudo no ônibus, mas que eu fiz questão de ainda ter essa edição também. Aí vim pra cá para as duas últimas, aliás, as três últimas, que são as três primeiras edições de A Teia do Aranha, pela editora Abril, em formato magazine. Então não se engane não, assim. Já fiz vídeo mostrando essas edições. E assim, meus amigos, eu encerro essa coleção
né, mostrando toda a minha coleção de Homem-Aranha. Meus amigos, consegui mostrar toda a minha coleção de Homem-Aranha atualizada. Espero que vocês tenham gostado. Né? Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo, não pulou nada e pôde ver aí como foi que eu organizei a minha coleção a partir dessa, tanto da questão cronológica como daquilo que também não é cânone, né? Ou não é considerado cânone. E assim, agora eu vou ficar alternando, tá? Coleção Marvel, de personagens Marvel, e coleção de personagens da DC Comics. E aí fica ligado que o próximo já vai ser Superman, né? O Homem de Aço, o primeiro super-herói, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez a você que sempre acompanha o canal, que está sempre aqui assiduamente, não deixando o canal morrer aqui na plataforma do YouTube. E se você conhece alguém que é um amante do Homem-Aranha, manda esse vídeo para ele nos grupos de WhatsApp, tá certo? Então, pense, meus amigos, aí sim, viu? É um Homem-Aranha.